7. A última vez, na última aula, falamos sobre o Aron ter chegado em Bet Shemesh. Eles fizeram uma grande festa em Bet Shemesh com a chegada do Aron, mas, tragicamente, eles não cuidaram direito. O Aron é algo que você deve ter muito temor, tratar ele com cuidado, com uma certa distância, com um certo temor. Não é faz o que quer com ele. E eles passaram um pouco pelo jeito do que podia ter feito. E então está escrito, é um pouco críptico no Passuk, mas pelo jeito morreram 70 pessoas nessa ocasião por causa disso que fizeram. E aí, ante Bet Shemesh, as pessoas de Bet Shemesh viram que eles não estavam aptos para cuidar do Aron, eles não sabiam como cuidar. Então, eles mandam para Kriyat Yearim. Kriyat Yearim, hoje, fica na redondeza de Telston, para quem você conhece hoje, perto de Jerusalém. E é interessante, por que eles mandaram para Kriyat Yearim? Kriyat Yearim é uma cidade da tribo de Binyamin. Binyamin, no Tanakh inteiro você tem... o Am Israel, ele tem duas frentes. Tem a frente de Yosef, tem as duas lideranças. Tem a liderança de Yosef e a liderança de Yehudá. Yosef, principalmente Efraim, e Yehudá. Essas são as duas lideranças de Am Israel, mas em maioria do tempo eles ficaram um pouco em atrito, essas duas lideranças. Binyamin, de certa maneira, representa a conexão entre Yosef e Yehudá. Inclusive, geograficamente, a parte de Binyamin está exatamente entre Yosef e Yehudá. E Abraham, que Moshe dá para Binyamin também no fim da vida dele, ele fala, o Ben Ketefav Shachen, entre os ombros de Binyamin, Deus vai habitar. Então, tanto Jerusalém como aqui Kriyat Yearim são locais na área de Binyamin, que é exatamente o meio que o centro da Terra, uma parte central da Terra, que meio que conecta as muitas partes, as tribos. Então, possivelmente por causa disso. Mas Anshei Kriyat Yearim vieram, pegaram o Aron e realmente ficou tudo bem. Ficou por 20 anos o Aron em Kriyat Yearim, aos cuidados do Cohen, do Elazar. Então, ele pegou essa tarefa de cuidar e realmente ficou lá por 20 anos. Nesse tempo, a gente agora está no capítulo 7, Perek Zayin, de Shemuel. Nesse tempo, o Shemuel estava avançando a sua liderança, né? Depois os filhos de Eli e o Eli, inclusive, haviam falecidos, e o Shmuel virou o grande líder. E o Shmuel começou, fez uma reforma muito grande em como as pessoas viam Deus. Ele começou a juntar o povo, né? Todo o livro de Shmuel é sobre a unificação de Am Israel, porque o Shoftim, que é o livro anterior a esse, a gente vê sobre as tribos, cada um em seu local. Então, todo o livro de Shmuel, de certa maneira, é meio que dedicado à unificação, como que vira um país só, certo? As 12 tribos, elas meio que se juntam, e isso começa com a grande liderança de Shmuel. E sobre essa super liderança de Shmuel, o único capítulo que realmente fala no livro inteiro é esse Perek Zayin, o capítulo 7 do primeiro livro de Shmuel. Fala que ele rondava o Shmuel, ele fez um trabalho intenso, ele viajava por Israel para ensinar, para educar. Ele não esperava que as pessoas chegassem a ele, e sim ele ia educar. E aí o capítulo começa a falar sobre, provavelmente no final desses 20 anos que a gente mencionou, começa a falar sobre uma nova batalha contra os Filistim. E aqui fica muito, muito interessante que o capítulo ele é um pouco espelhado no capítulo 4. No capítulo 4 a gente falou da batalha que a Am Israel teve com os Filistim, que eles tiveram a derrota terrível,
que a gente falou anteriormente, e eles tiveram uma derrota terrível, e provavelmente o motivo dessa derrota é que eles acreditavam que pegando o Aaron, tudo ia ficar bem. Eles não pegaram responsabilidade sobre eles próprios, eles falaram, se a gente pegar o Aaron, vai tudo ficar bem. E esse foi o motivo de, no final, ter tido uma grande, grande tragédia. Porque no judaísmo, isso é uma coisa clara que fica que o que vai mudar não adianta ficar trazendo korbanot se você não muda. A pessoa tem que mudar, a pessoa é responsável, a pessoa tem que fazer a mudança e o Aaron pode ser depois trazido junto se a pessoa fizer a mudança, mas todo ponto é que a mudança tem que ser de dentro. Então aqui o Shmuel realmente ele fez uma reforma muito grande exatamente nesse ponto. As pessoas começarem a focar na mudança, pegar a responsabilidade, tirar os Avodazará, que o grande problema na época era Avodazará, outros deuses. Então, tirar esses outros deuses. E aí, realmente, acontece, está escrito que o Shmuel ele juntou todo mundo para fazer uma grande parada de Teshuvah, uma grande parada para as pessoas voltarem para Hashem no Mitzpah. Mitzpah onde hoje se chama Nabi Samuel, em nome do Shmuel, um pouco ao norte de Jerusalém, mas na tribo de Binyamin também. Ele trouxe. Mitzpah significa observatório, então provavelmente é um lugar onde você consegue ter uma vista muito, muito grande. Que realmente na Nabi Samuel você tem de lá uma vista que você consegue ver, observar muito bem as redondezas. Então eles se ajuntam lá nesse local e eles começam a rezar para Deus, pedir desculpas. Mas o que acontece? Os Plishtim, nesses últimos 20 anos, eles tinham vencido a batalha totalmente, certo? Contra a Israel, e eles meio que estavam dominando a Israel. O que é dominando? Provavelmente eles pegavam taxa, pagavam impostos de Israel, mas a Israel continuava a sua vida interna, só que provavelmente eles tinham um certo controle sobre a Israel, principalmente na área militar. Né? Inclusive, eles não deixavam a Israel se armar, eles tiraram grande parte das armas que tinham a Israel, do ferro, para a Israel não conseguir produzir armas. Então, quando eles viram que a Israel fez uma grande junção assim no Mitzpah, quando eles viram que juntou uma multidão nesse local, que na verdade nem era por um motivo de guerra, eles acharam que isso é uma certa rebelia. Então eles rápido se juntaram para ir atacar o local. E aí, quando a Israel viu que os soldados plishtim estavam se juntando lá, chegando, eles começam a ficar desesperados. Os últimos muitos anos, os plishtim estavam em controle. Certo? Então eles falam para Shmuel, Shmuel, por favor, reza para Hashem para que ele salve a gente de Ad Plishtim. Aqui você vê um contraste com outro, com o Perek Dalet, que eles falaram que como a gente vai salvar dos Plishtim, é só pegar o Aaron, vamos trazer a arca sagrada que a gente vai ganhar. Ele fala, não, Shmuel reza para Deus, a gente sabe que de Deus vem as coisas. Então tem esse contraste bem interessante. Aí realmente Shmuel, e você também vê que eles estavam arrependidos, etc. Shmuel realmente traz um korban, faz uma tefilá especial. Tem algumas palavras também chaves que são usadas igual ao Perek 4, mas aqui o que acontece? A Israel realmente sai contra os Plishtim e vence a guerra. Incrível. Mesmo estando agora bem mais baixo do que era antes, provavelmente em termos de estrutura militar, eles provavelmente estavam bem piores agora, mas eles vencem, conseguem expulsar muitos dos Plishtim e conseguem trazer uma certa Yeshua
para Am Israel. A gente vai ver que os Plishtim não desistem por aí, a guerra contra os Plishtim vai continuar dura pelos próximos anos. E com isso, na verdade, a gente acaba o Perek Zain e o sétimo Perek. A próxima vez a gente vai começar o oitavo Perek, vai falar, a gente passou mais alguns anos, vai falar sobre a velhice, já, aí a gente encontra já Shmuel já velho, mas isso na próxima aula, se Deus quiser.